Olá, saudações! Eu sou o Douglas do Espaço Casa Ação Cultural, um dos docentes do núcleo teatral aqui do nosso espaço, e te convido a ficar com a gente em mais esse vídeo, onde a gente continua aquela conversa sobre teatro. Já falamos, é claro, sobre as origens, a história e todo o princípio da arte teatral, e agora a gente faz a continuidade aqui nesse vídeo, trazendo um pouquinho de princípios básicos, conceitos bem importantes para que você possa compreender ainda melhor essa arte e principalmente, para quem deseja praticá-lo, para quem já pratica também, para reforçar ainda mais todas essas situações. O primeiro conceito que eu venho trazer para você é o seguinte, O conceito de teatro, da palavra, do próprio termo, na sua dualidade. A gente não pode esquecer que teatro, gente, pode significar duas situações. A primeira situação é essa própria arte do teatro, como a gente bem costuma falar, a situação de toda a interpretação, o espetáculo, uma história ou atividades para o público em um determinado lugar, que sempre tem o auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas, diretores e técnicos. Essa é uma vertente, é um significado do tema. Mas também não esqueçam que o nome do prédio, o nome da construção do espaço físico também pode ser chamado de teatro, ok? E aí a gente tem que se lembrar sempre que quando te convidam para ir a um teatro, pode ser para ir apenas ao espaço físico e assistir qualquer outra coisa, como uma palestra ou reunião, por exemplo, e não necessariamente um espetáculo teatral. Então a gente começa por aí com essas duas vertentes, esses dois significados do tema. Teatro, espaço físico, mas também teatro, a própria história, a arte teatral em si. Ok? Continuando então, para fazer teatro, gente, nós precisamos saber que existe uma tríade, uma tríplice de elementos essenciais que um está completamente conectado, ligado ao outro, e vamos dizer assim que um não existe sem o outro. Teatro está completamente ligado à comunicação, à forma como o ser humano se comunica. E acredite, a gente dá muito valor à voz, àquilo que é falado através das palavras, aquilo que a gente ouve de fato, e acaba ignorando o que o corpo demonstra. E saiba que já é assegurado por diversos testes que mais da metade das informações que a gente absorve é através do gestual que o outro mostra, é através do que acontece no físico, da expressão corporal. 55% exatamente daquilo que a gente absorve são essas informações demonstradas através do corpo. Voltando então para aquela nossa tríplice, para esse nosso conjunto de elementos, nós temos o ator, o texto e o público. Com esses três elementos, então, nós temos o teatro de fato. O ator é aquele que vai se preparar com o texto para o nosso público. Ele tem a missão de fazer algo ao seu público. Ele quem vai apresentar, seja um palco, espaço alternativo. Podem notar, inclusive, que palco não é um desses elementos básicos, porque o espaço de apresentação, principalmente na atualidade, pode ser realmente o mais inovador possível. Mas o ator é sempre essencial, é um desses elementos que não pode faltar. E o texto, porque ele é quem vai apresentar algo para alguém. Esse algo é o nosso texto. E nessa parte é muito importante a gente desmistificar o significado dessa palavra. Nós conhecemos apenas o significado restrito da língua portuguesa, da disciplina língua portuguesa, de que texto vai ser tudo aquilo que se escreve. Aqui a gente precisa quebrar um pouquinho esse paradigma, porque texto, gente, é toda e qualquer ação feita pelo ator. É aquilo que eu mostro para o meu público.
e que é feito pelo autor, independente de ser falado ou independente de ser apenas feito pelo físico, só pela expressão corporal. Tudo que é texto é o que é feito pelo ator. E esqueça a situação de que é o que ele apenas fala porque é o que ele leu e decorou, ok? E aí a gente tem como terceiro elemento, e não menos importante, muito pelo contrário, o nosso público, que é para quem a gente vai fazer tudo aquilo que ensaiou durante meses, que se preparou com tanto empenho, com tanto afinco. Então, quem vê, quem assiste, e muitas vezes também acaba participando de algumas situações, é o nosso público. Então essa é a tríade essencial do teatro: atuante, texto e público. Quem faz algo para alguém? Quem? O ator, algo, o texto, e o alguém é o nosso público. Então, sem um desses elementos, a gente não tem teatro de fato, ok? Então esse vídeo foi para apresentar apenas mais alguns conceitos importantes sobre essa arte maravilhosa que é o teatro. E é claro que a gente vai continuar trazendo em outros vídeos mais conceitos, mas a gente continua agora, né, com esses primeiros 4 vídeos apenas falando de conceitos básicos e super importantes para o seu desenvolvimento e reforço na arte do teatro, ok? Muito obrigado por ficar com a gente em mais esse vídeo e até a próxima!